Boa noite a todos, muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe e nos ilumine. E é com a graça de Deus que nós chegamos até aqui também. Vamos começar a nossa reunião, sempre lembrando que todos nós somos importantes na reunião. Se a gente não tiver nada que nos importune, que a gente precise de urgência, vamos mentalizar pessoas que nós conhecemos e que nesse momento não tem condição de frequentar um ambiente como esse. Então, muito obrigado pela presença e muito bem-vindos. Então nós vamos seguir com o terceiro livro, Leis Morais, capítulo 9, Lei de Igualdade, parte 2. Desigualdades sociais. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não, ela é obra do homem e não de Deus. Essa desigualdade desaparecerá um dia? De eterno não há senão as leis de Deus. Cada dia não a vedes diminuir pouco a pouco? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo e não ficará senão a desigualdade de mérito. Um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se avaliarão pelo sangue mais ou menos puro. Não há senão o espírito que é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Olha só, à medida que nós vamos nos evangelizando, nós vamos entendendo isso daqui. Hoje já está até mais difícil, por exemplo, numa festa, em algum local público, onde tem aglomeração de pessoas, a gente saber aquele que tem mais e aquele que tem menos. Ficou bem mais difícil para a gente identificar. Quando eu era criança, faz muito tempo, comprava lote de tecido. Alguém aqui já participou disso? Antigamente? Acho que não, é só eu mesmo que sou pré-histórico. Passava aqueles mascate vendendo corte de tecido. E era grande os cortes de tecido. Normalmente era de bolinha, de quadradinho, de estrelinha, então comprava para todo mundo. Quando a gente ia na cidade, a molecada era tudo igual, vestido tudo igual. E as mulheres também. Isso eu estou falando do sítio. Então todo mundo da cidade conhecia quem era do sítio. As crianças ficavam passando a mão nos muros, olhando para cima, porque eram coisas que a gente ia raramente na cidade, que a gente morou um pouco afastado. Hoje não, hoje são todos iguais. E o que é mais interessante hoje, às vezes a pessoa que não tem nada, absolutamente nada, deve tudo, mas ele é orgulhoso. Ele às vezes não cumprimenta ninguém, ele anda bem vestido e anda duro, sem dinheiro no bolso, mas ele quer aparecer. Então ficou difícil a gente ter essa análise, mas está dentro disso daqui. Normalmente, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos desvalorizando a aparência, principalmente em termos de ostentação. A gente vê muita ostentação hoje, e a pessoa vai sofrer do outro lado, porque do outro lado ele não vai ter nada. Eu sempre lembro da história do Divaldo Pereira Franco, que ele conta que a mulher ela tinha um Rolls Royce banhado a ouro. E ela pôs no testamento que quando ela morresse, ela queria ser enterrada dentro do carro. E eles fizeram isso. Só que o Divaldo fala, mas dali para lá ela foi a pé, porque ela não pôde levar o carro. Então, tá aí. Nós vamos deixar tudo aqui. E hoje ainda tem um outro problema também. Porque muitas vezes a pessoa, para enterrar ele, tem que tirar tudo de valor. Porque senão, às vezes, há violação. Olha para vocês verem. Então, vai mudando essas coisas. Essas coisas vão acontecendo isso daqui, ó. Um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se avaliarão pelo sangue mais ou menos puro. Não há senão o espírito que é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social, porque tem a reencarnação. Tem a reencarnação. Então, através da reencarnação, nós vamos ajustando as coisas. A gente sempre fala da reencarnação. A posição social muda, mas o espírito, para mudar, ele tem que melhorar. Ele tem que se evangelizar. E o evangelho é aquilo que Jesus trouxe para nós. É a melhora, procurar hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor que hoje. É a mensagem da doutrina espírita. Que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Estes merecem o anátema. Ai deles, serão oprimidos
ao seu turno e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Olha só para vocês verem. Vamos pegar os livros do Chico Xavier. Nós vamos ver lá nos livros do Chico Xavier pessoas que tiveram hierarquia no passado e que hoje vieram numa prova muito difícil. Eu sempre conto aqui, mas vale a pena a gente lembrar de novo, que o Chico Xavier ia visitar uma criança que estava só ele e a mãe dele, e ele tinha problema mental. E aí foi um homem abastado lá junto com o Chico Xavier e falou: Chico, nós vamos tirar eles daqui, porque era uma situação de penúria, de tristeza mesmo. O Chico Xavier ia visitá-los e levava as coisas para eles. Aí o Chico Xavier falou: nós não podemos tirar eles daqui, eles têm que ficar aqui. Jesus colocou eles aqui nessa situação, porque o jovem tinha sido da França, tinha tido uma alta influência da França, cometeu atrocidades lá, então eles estavam exatamente ali, resgatando aquilo que eles fizeram. Olha só para vocês verem, tudo na nossa vida tem uma razão espiritual. Quando a gente começa a ler a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita, nós vamos analisando os fatos. Até mesmo alguma coisa que não deu certo na nossa vida, que hoje nós estamos resgatando, se a gente voltar ao passado e começar a analisar o nosso comportamento, nós vamos ver que foi escolhas erradas que nós fizemos. Então vem a reencarnação para corrigir. Olha só para vocês verem. E a posição social, ela é muito passageira. Aí vamos pegar o Velho Testamento. Vamos pegar o livro de Samuel, onde nós vamos ver o rei Saul consultar a pitonisa de Endor. Em algumas traduções da Bíblia está escrito que ele consultou a médium de Endor. Ele não queria perder a posição social. Ele ia ter uma peleja contra um povo lá e ele queria de todo jeito guerrear. E ele resolve, olha só, a proibição da comunicação com os mortos no Velho Testamento, entre aspas, porque ele foi procurar a médium, que ela era uma médium séria. E quando ele chega, ele vai fantasiado. Ele vai vestido diferente para ela não reconhecê-lo, mas ela reconhece. Ela, por que vieste me atormentar? O que queres comigo? Ele disse: faça subir para mim o rei Samuel. Olha, hoje a gente fala que o espírito desce, né? Naquela época, faça subir para mim o rei Samuel. E aí Samuel vem e fala para ele: não guerreie, que você vai perder. E quem quiser, leia lá que a história é linda. E ele vai guerrear e perde realmente. Então, por quê? Porque ele não queria perder a posição social. Ele achava que ele ia perdendo essa batalha ou não batalhando, é o orgulho. Tudo é o orgulho. Qual é a maior chaga da humanidade? Livro dos Espíritos. O orgulho e o egoísmo. Enquanto a gente tiver orgulho, enquanto a gente tiver egoísmo arraigado dentro de nós vamos ter diferenças. Mas o tempo e a reencarnação vai corrigir isso aí, de uma maneira ou de outra. Questão 684. Que pensar daqueles que abusam de sua autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus subalternos, porque ele transgride a lei de Deus. Um homem pertencente a uma raça civilizada por expiação poderia encarnar numa raça selvagem? Sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que foi duro para os seus escravos poderá vir a ser escravo a seu turno e sofrer os maus tratos que fez suportar. Aquele que um dia comandou pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. É uma expiação se ele abusou de seu poder, e Deus a pode impor-lhe. Um bom espírito pode também, para ajudar-lhe o progresso, escolher uma existência influente entre esses povos, e então é uma missão? Então olha para vocês ver como que as coisas têm sempre um sentido espiritual nas nossas vidas. E aquele que comandou, aquele que foi duro, ele realmente vai suportar. Há 2000 anos, Emmanuel, ele era o senador, orgulhoso, que ele mesmo comenta no livro. Depois ele reencarna, 50 anos depois, como escravo. Ele condenou um escravo, nós não vamos entrar em detalhe aqui, e depois ele foi ser escravo, para ele suportar aquilo que ele fez os outros suportarem. Então, olha só para vocês verem. Por isso que a gente tem que procurar fazer amigos. Isso é importante.
Porque quando a gente desencarnar, alguém lembrar da gente com saudade, com carinho, ou não fazer isso. Então, ainda bem que ele desencarnou, já foi tarde. Aí é difícil para nós, né? Desigualdades das riquezas. A desigualdade das riquezas não tem sua fonte na desigualdade das faculdades, que dá a uns maiores meios de aquisição que a outros? Sim e não. E a velhacaria e o roubo, que dizes deles? A riqueza hereditária, portanto, não é o fruto das más paixões? Que sabes disso? Remonta à fonte e verás se ela é sempre pura. Sabes se, no princípio, não foi um fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Porém, sem falar da origem, que pode ser má, crês que a cobiça do bem, mesmo o melhor adquirido, os desejos secretos que se concebe de possuí-los mais cedo, sejam sentimentos louváveis? É isso que Deus julga. E eu te asseguro que seu julgamento é mais severo que o dos homens. Olha, eu sempre comento uma coisa, mas isso é minha opinião. Alguém ganhou muito e alguém perdeu muito. Lá atrás, nós vamos remontar as origens. Aí nós vamos ver a reencarnação. Nós vamos ver isso no livro Ação e Reação do André Luiz. Nós vamos ver a situação. Toda ação ela tem uma reação. Dependendo da nossa ação, vai ser a reação que nós vamos suportar. Então, está dentro disso daqui. Olha a inteligência dos espíritos passando para nós. São esclarecimentos para a gente guardar conosco, para a gente entender. Por isso que nós não precisamos ter inveja de ninguém que tem muito. Porque ele não tem nada. Ele vai morrer, vai ficar tudo aqui. Às vezes alguém chega e fala para mim, você viu fulano de tal morreu, ele era dono disso, daquilo, daquilo. Eu falei, então, mas ele morreu. Não adiantou nada, morreu. Ficou aí. Só queria fazer um lembrete, a questão da punição, de quem pune. Se o próprio livro dos Espíritos traz isso, que a lei de Deus, ela está na nossa consciência, no pensamento. O Espírito é pensamento também. Então, a punição, ela acontece por nós mesmos. Quando a gente se depara com a realidade do que fomos e do que devemos fazer para alcançar mais além. Porque não é assim, a gente vai desfrutar porque a gente fez alguma doação importante aqui, não, né? Alguma coisa assim. Então, é uma questão muito de comportamento que a gente precisa realmente mudar intimamente para que a gente possa alcançar um espaço melhor na próxima encarnação ou na próxima estadia nossa, na nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Sim. Então não vai ter ninguém ali fiscalizando, mas a gente quer um lugar melhor. Claro. Né? A gente não quer ficar ali estacionado, né, no lodo, na lama. E a gente vê isso na nossa vida. Eu analiso bastante coisa. Por exemplo, nós podemos ter tudo. Se a gente tem um problema com um filho, com uma filha, com um neto, tudo dinheiro não vale nada. Aquilo ali fica tudo de lado. A gente foca. Por quê? Porque é o espírito que ama, não é o corpo. O corpo é só um instrumento que nós estamos usando temporariamente. E olha só, é isso que Deus julga. E eu te asseguro que seu julgamento é mais severo que o dos homens. Mas o julgamento de Deus é aquilo que o Eduardo falou aqui. É a nossa consciência, que a lei de Deus está na nossa consciência. Nós mesmos vamos nos julgar. Quanta coisa a gente lembra que fez que não foi legal e a gente começa a pensar e começa a nos perturbar. Por que nós temos obsessão? Justamente por isso. Porque nós temos defeitos, falhas, que nós vivemos muitas vezes já. Quer dizer, a vida é uma só, mas nós tivemos vários corpos, várias existências físicas. E em cada existência dessa nós estamos adquirindo alguma coisa negativa, porque muitas vezes nós também, por falta de compreensão, por falta de entendimento, usamos tudo isso que está aqui, falando que é nocivo a nós. E agora nós temos uma compreensão melhor, nós começamos a nos punir, porque nós somos punidos por nós mesmos, como o Eduardo falou. A gente não deixa de lado aquilo que nos prejudicou lá atrás e do mesmo jeito a gente não deixa de lado o prejuízo que nós demos para alguém. Mesmo que a gente tenha alguma desculpa para isso, mas nós vamos responder. Se uma fortuna foi mal adquirida na origem, os que a herdam mais tarde são responsáveis?
Sem dúvida, eles não são responsáveis pelo mal que outros fizeram, tanto menos que podem ignorar. Mas fica sabendo, frequentemente, uma fortuna não chega a um homem senão para dar-lhe oportunidade de reparar uma injustiça. Bom para ele se o compreender, se a faz em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será contada para ambos, porque, frequentemente, é esse último que a provoca. Olha só, não está dentro disso daqui, mas está dentro desse assunto. Vamos pegar o livro Nosso Lar, André Luiz. Ele vai falar da mãe dele ali. O pai dele foi um homem que não teve uma vida correta. E a mãe dele, mesmo o pai dele não tendo uma vida correta, resolve auxiliar o pai dele. E pede que ela queria reencarnar de novo, trazer ele junto dela para poder ajudá-lo. Então, olha só. Muitas vezes, um avô, um bisavô, cometeu atrocidades. Naquele tempo era tempo dos coronéis, era título comprado. A pessoa comprava título de coronel, de capitão. A gente vê isso daí antigamente, o tempo do Getúlio Vargas, um pouco antes. Aí o que acontece? Vêm os herdeiros. E muitas vezes, não vamos esquecer da reencarnação, vamos pegar o livro Missionários da Luz. Nós vamos ver que a pessoa é preparada para reencarnar. Então, muitas vezes, do lado espiritual, eles estão vendo a situação onde o espírito vai reencarnar. Então, olha, o seu avô, o seu bisavô cometeu isso, levanta a ficha ali. Nós vamos ver que tem um casal no livro Nosso Lar, que eles conseguiram retroceder 500 anos, porque eles iam reencarnar junto. Eles tiveram acesso a 500 anos de vida deles. Olha para vocês verem que coisa interessante. Então você vai reencarnar, mas você vai mudar toda essa situação, porque você já tem entendimento. Então ele reencarna como neto, às vezes como filho, às vezes como bisneto. E aí acontece isso daqui. Ele, às vezes, tudo aquilo que foi tirado, ele vai devolver. Porque muitas vezes nós achamos que estamos tomando um prejuízo, nós estamos devolvendo alguma coisa que nós tiramos lá atrás. Sem se afastar da legalidade, pode-se dispor dos bens de maneira mais ou menos equitativa. Depois da morte, se é responsável pelas disposições que se fez, toda ação causa seus frutos. Os frutos da boa ação são doces, e os das outras são sempre amargos. Sempre entendei bem isso. A igualdade absoluta das riquezas é possível e alguma vez existiu? Não, ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Há, todavia, homens que creem estar aí o remédio dos males da sociedade. Que pensais a respeito? Eles são sistemáticos ou ambicionam por inveja. Não compreendem que a igualdade que eles sonham seria logo desfeita pelas forças das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa praga social, e não procureis quimeras. Olha só a sequência do Livro dos Espíritos. Nós vimos ali diferenças de aptidões. Todas as diferenças, está falando desse capítulo ali. Então, se igualar todos com a mesma quantidade de bens e dinheiro, logo algum não vai ter nada. Porque muitos não querem trabalhar, muitos não querem esforço. Aí vamos pegar a Bíblia, do suor do teu rosto comerá teu pão. Então aqueles que não querem trabalhar, eles vão fazer o quê? Eles vão esbanjar, vão acabar com tudo. Vamos pegar Jesus na Bíblia, a parábola dos talentos, onde Jesus conta que um senhor, ele deu um talento para um, 2 para outro e 3 para outro. E ele se afastou por algum tempo. Quando ele voltou, aquele que tinha um talento tinha enterrado ele na terra. O outro que tinha 2 fez 4. E o que tinha 3 fez 6, ou 9, que eu não lembro mais agora. Então olha para vocês verem. Aquele que tinha um só, ele enterrou. Por quê? Porque não quer trabalhar. A pessoa fala que ele quer ganhar, ele às vezes ganha uma posição, e aí ele fica estagnado. Ele não progride. O dinheiro é o sangue da sociedade. Emmanuel diz isso daí, no livro dele. Então, olha só, nós precisamos movimentar. Por que tem fisioterapia? Porque um membro que ele não se movimenta, ele atrofia. A mesma coisa, os nossos movimentos dentro da nossa vida. Quando nós ficamos parados, ficamos estagnados, nós não progredimos e muitas vezes nós impedimos outros de progredirem. Porque semelhante atrai semelhante. Então nós vamos ver o comportamento das pessoas de acordo
com a aglomeração de pessoas que estão em volta dela, aquilo que ela está fazendo. É muito interessante isso daí e é uma coisa que está no Livro dos Espíritos e que traz para nós a realidade da nossa vida. Se a igualdade das riquezas não é possível, ocorre o mesmo com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo e seria possível a cada um dia, se todos o entendessem bem. Porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade e não em trabalhos para os quais não se sente nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo, é o homem quem quer alterá-lo. Então está aí, está aqui para nós precisamos um dos outros. Muitas vezes a gente vê pessoas humilhar. Eu vejo muitas vezes, por exemplo, eu morei em prédio e às vezes a pessoa mora em prédio, tem ali aquele que fica no elevador, a pessoa desce e sobe, nem cumprimenta ele, não sabe nem quem é. Então, um dia pode precisar dessa pessoa, não sabe nem quem é. Por quê? Porque é orgulhoso, não cumprimenta ninguém. Então, vai sofrer as consequências, porque tem a reencarnação. E a gente precisa de todos. Nós precisamos de todos. Aquele que está na rua, aquele que está trabalhando em qualquer setor, porque uma coisa que um faz, o outro não consegue fazer. É possível os homens se entenderem? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Há pessoas que caem na privação e na miséria por sua culpa. A sociedade não pode ser responsável por isso? Sim, já o dissemos, ela é frequentemente a causa primeira desses erros. Aliás, não lhe cabe velar pela sua educação moral? Frequentemente, é a má educação que falseia seu julgamento em lugar de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Então, nós não vamos nem ler essa questão, mas depois, se alguém quiser, o Livro dos Espíritos é fantástico e a gente deve ler, deve estudar. Cada vez que a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente encontra uma coisa nova. Que Jesus nos abençoe, cada um faz o seu pedido mental. Com certeza nós vamos receber aquilo que é melhor para nós. Vamos lá. Só agradecer mais uma vez a presença de todos. E sobre o assunto de hoje, a Terra, quando ela mudar a vibração, quando ela mudar de um planeta de expiação e de prova para um planeta melhor, vai haver igualdade, porque no livro A Vida do Planeta Marte e os Discos Voadores, do Espírito Ramatiz, ele traz toda a parte social do planeta Marte, mostrando para nós. E lá já não tem as angústias que nós temos aqui, porque a constituição que o Espírito usa é diferenciada da nossa. A matéria, ela tem uma composição diferente da nossa. Aqui nós temos a influência da matéria, as angústias, as doenças, uma série de influências que a gente sente através do corpo físico, e nesses planos superiores já não existe mais esses tormentos. Mas para isso é preciso uma evolução, mas a Terra vai chegar lá, porque no Livro dos Espíritos está escrito isso daí, que a Terra será um planeta de regeneração e futuramente será um planeta bem mais evoluído. Por quê? Porque espíritos que venham para cá, vamos pegar a história lá atrás do paraíso, espíritos exilados de capela, isso os espíritos superiores trouxeram para nós através do Chico Xavier. Olha a importância da literatura espírita aí. Então aquela que perderam o paraíso lá, porque onde eles estavam era um paraíso, mas eles começaram a prejudicar o planeta lá. Então eles foram degradados para a Terra, para poder iniciar a atividade aqui e ajudar a evoluir o planeta. Isso pode acontecer com muitos espíritos que tiveram oportunidade, que estão tendo a oportunidade agora de fazer um trabalho digno, principalmente de auxílio àqueles mais necessitados não fazem. Eles podem ser mandados para um outro planeta, onde lá não vai ter luz, não vai ter água encanada como nós temos, porque nós temos todas as facilidades. Só falta para nós a gente entender que nós precisamos ser irmãos uns dos outros e nos auxiliar mais, ajudar um pouco mais, pelo menos com a palavra, com um aperto de mão. Não é só o dinheiro que vale. O que vale é um sorriso, um aperto de mão. Muita gente está dentro do centro espírita, a gente encontra na rua, não cumprimenta.
Então, nós somos irmãos em qualquer lugar. O importante é isso aí, a fraternidade. Isso é que é importante na nossa vida. Mas nós estamos a caminho porque nós estamos com Jesus e que Ele nos abençoe, nos fortaleça. Qualquer problema que tivermos, vamos buscar Jesus, que nós vamos alcançar o resultado. Pode não ser aquele que nós esperamos, mas nem sempre o que nós esperamos vai ser bom para nós. Deus sabe o que nós precisamos, mas nós precisamos buscar. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a gente possa ter uma boa noite, um bom sono, um bom final de semana. Já estamos partindo para o final de semana e nós estamos juntos. Muito obrigado.